que era para mim estar aqui um pouco antes, porém, foi bem corrido hoje para mim. Por esse motivo, eu não consegui chegar no horário certinho, amém? Os irmãos estão bem? Os irmãos estão felizes? Gratidão ao Senhor por retornar à casa, né? Algumas vezes já tive a oportunidade de ministrar nessa casa, na outra igreja lá de cima, né? E agradecer também a vida do pastor, que permite também, né, eu estar aqui. Mas se não fosse o nosso Deus, se não fosse o nosso Senhor, a misericórdia dele, o que seria de nós? E onde estaria a missionária Nédina agora? Às vezes, irmãos, há homens que, se pudesse, eram flechas atrás de flechas em nós. Mas ainda há um Deus no céu, aleluia, que olha para nós com olhar de misericórdia e diz: eu sou contigo. E é esse Deus que nós servimos. E nós estamos aqui para adorá-lo. Eu quero trazer uma palavra, talvez, não vai ser talvez aquilo que você gostaria de ouvir nesta noite. Mas como o Senhor, Ele já falou muito nessa noite, confrontando nossos corações, não será diferente a continuação da sua palavra. Sem mais delongas, no livro de Juízes, capítulo 13, nós vamos falar acerca de um jovem. É culto de jovem nesta noite. Irmãos, deixa eu me apresentar enquanto os irmãos estão a procurar. Eu sou a missionária Nédina, congrego ali na igreja pentecostal, Missões e Cura em Cristo, que fica ali no Serraria. Congrego com o pastor Célio, pastora Leide. Estou debaixo da bênção dos meus pastores. E nesta noite eu quero trazer uma palavra abençoada para a igreja, amém? Vamos ler juntos? Acompanhem comigo. Juízes capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. O verso 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: ah, Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou ao seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá:
não há. De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela, de tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e Deus de glória, estamos aqui nesta noite para glorificar o Teu nome, exaltar a Tua santidade, dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é grande, dizer, Jesus amado, se não fosse a Tua presença, aonde estaríamos agora? Jesus amado, me cobre com Teu sangue, com Teu azeite, com a Tua unção, com a Tua graça. Jesus, que não seja eu ministrando a Tua palavra, mas que seja o Teu Espírito falando sobre a Tua igreja. Jesus amado, corta para mim primeiro, Jesus, porque eu também preciso me posicionar, eu também preciso me consertar. Jesus amado, que enquanto eu estiver ministrando a Tua palavra, Jesus, que o Senhor venha trabalhar na vida de corações aqui, de pessoas, meu Deus, que está, Senhor, aleluia, precisando de uma direção, precisando de um direcionamento, precisando de um caminho. Jesus, joga por terra as barreiras, o ladrão de palavras, joga por terra impedimento, destrói obras de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, toda obra de voodoo, toda oração contrária, todo pensamento maligno, todo pensamento negativo, toda a força do mal nessa noite, que caia por terra. Alamante oquimida e sébia, amanda candarábia, o Senhor é o Deus ainda que faz que opera. Fala conosco, fala com a Tua igreja, Jesus amado, e faz, Senhor, conforme a Tua vontade. Assim eu já te agradeço e te glorifico, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E as palmas bem alegres para Jesus, glorificando e exaltando esse Deus. Aleluia, sente-se dando glória. Irmãos, nós estamos diante de um texto, uma palavra muito conhecida, onde nós vamos falar acerca de uma família, onde nós vamos falar acerca de um jovem, onde nós vamos falar de milagres, de prodígios, de maravilhas. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que havia um casal que não tinha filhos, havia uma mulher que era estéril. Nós vamos ver isso do início da Bíblia até o final. Mulheres, pessoas que precisavam de um milagre, pessoas que precisavam de uma cura, pessoas que precisavam de algo da parte de Deus. Nós vamos ver que há um casal, aleluia, que não tinha, aleluia, e que tinha necessidade de ter alguém dentro da sua casa a chorar, a gritar, aleluia, a brincar, mas não ouvia choro de criança, pois essa mulher ainda não podia gerar. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus envia um anjo. Nós vamos ver também desde o início da Bíblia que todas as vezes que Deus queria falar com alguém, Ele sempre enviava um anjo. Ou seja, aleluia, a necessidade de Deus falar contigo através de alguém. Ainda também há momento que Deus vai levantar alguém na terra, porque Ele não pode enviar anjo agora. Ele levanta ainda os seus homens e mulheres de Deus na terra, ainda os seus profetas profetiza para dizer assim, diz o Senhor. Há quem não crê, quem não acredita em profecia, em revelação, e está tudo certo, aleluia, porque nós estamos também diante de povo incrédulo, que não acredita, aleluia, aleluia, que Deus ainda pode operar. Não tem problema, meu irmão, se você, aleluia, não recebe, mas ainda há uma igreja que glorifica esse Deus, que exalta esse Deus, e que ainda acredita que Jesus faz milagre. Missionária, até hoje eu não vi a palavra de Deus se cumprir. Então deixa eu te dizer, espera mais um bocadinho.
bocadinho, espera mais um tempinho, porque se Ele falou que vai fazer, a palavra dEle não faz curva, a palavra dEle vai se cumprir na minha vida, na tua vida, porque esse Deus ainda, aleluia, faz, opera e dá a última palavra. Escute bem, aí nós vamos ver que há um casal que não tinha filhos. Irmãos, nós vamos ver vários exemplos de casais que não tinham filho. Isabel e Zacarias também não tinham filhos. Mas Deus é aquele que vai além da tua dificuldade, além da tua necessidade, além, aleluia, daquilo que o teu coração deseja, porque Ele sabe a tua necessidade, aleluia, mais e muito mais além do que você imagina. Aí a Bíblia diz, louvado seja Deus, que um anjo do Senhor, ele vai se apresentar a uma mulher e dizer, aleluia, até agora você era estéril, mas a partir, aleluia, das minhas palavras, a partir de agora, eu vou te dizer, porque eu sou enviado de Deus para trazer uma mensagem da parte de Deus para a tua vida. Tu era estéril, mas a partir de agora, aleluia, tu não é mais, porque você conceberá um filho. Este filho será consagrado. Mas deixa eu te dizer, antes de eu trazer um recado a respeito deste menino, eu quero já te dizer, você também é consagrada. Você não pode beber vinho, não pode comer comida imunda. Deixa eu te dizer uma coisa, ali nós vamos ver que o anjo dá um direcionamento para essa mulher, aleluia, esse anjo dá as coordenadas para essa mulher, e o que me chama a atenção, irmãos, é que hoje nós não queremos receber, aleluia, direcionamento de pastor, de líder, de pai, de mãe. Nós estamos vivendo em um tempo, aleluia, que nós não queremos receber a direção de ninguém. Todo mundo está dizendo, Jesus ainda fala comigo, mas quando Jesus traz uma palavra de conserto, querendo quebrar o vaso, alguém vai se levantar no meio da igreja para dizer que não é Deus, mas Deus ainda fala no meio do seu povo. Esse é o nosso Deus. Sharai de plode comanai, sharamanta labracaia manda candaravia, labarasuri me canchala stay de ha. Escute, aí nós vamos ver agora uma mulher que diante da sociedade, diante do povo, era improvável. Porque, irmãos, nós vivemos em um tempo, aleluia, que se uma mulher hoje não gera, diante da sociedade, diante da igreja, diante da sua família, é cobrada. Imagina naquela época, aleluia, era motivo de vergonha, aleluia, por que a mulher não gerava? Porque, aleluia, ela não tinha semente. Lembra de Abraão, achando que o seu herdeiro seria o seu mordomo, mas Deus faria diferente na vida de Abraão. Porque o que me chama a atenção, aleluia, é que Deus, ele sempre trabalha na contramão do homem. O homem está dizendo, vai ser desse jeito, vai ser dessa forma. Aí Deus está dizendo, você não direciona nada, quem dá a direção sou eu, quem faz sou eu, é do meu jeito, é da minha forma, sou eu que dou o comando. É Deus, ainda é Deus, é Deus, é Deus que fala, é Deus. Escute bem, essa mulher poderia, aleluia, não acreditar na revelação. Essa mulher poderia se levantar, aleluia, contra essa profecia, mas a Bíblia vai dizer que essa mulher pega, aleluia, ela acredita, aleluia, só quem sabe, aleluia, o valor de uma palavra de profecia, uma palavra profética da parte de Deus, é quem espera há anos, é quem espera há tempos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, no momento em que Jesus estava ali, aleluia,
fazer um milagre na filha de Jairo, a Bíblia diz, aleluia, que veio um decreto de morte sobre a vida, sobre aquela casa. Só que, aleluia, o que me chama a atenção é que Jesus olha para Jairo agora e diz: Jairo, não temas. Por quê? Porque ela apenas dorme. Aí a Bíblia vai dizer que pessoas começam a zombar de Jesus, pessoas começam a desacreditar de Jesus, pessoas começam a dar risada da palavra de Jesus. Irmãos, nós não vamos ver essa mulher dando risada, nós não vamos ver essa mulher duvidando, nós não vamos ver essa mulher sendo incrédula, mas ela pegou a mensagem, ela pegou a palavra, ela recebeu a revelação, ela recebeu a profecia. E deixa eu te dizer uma coisa hoje: como que tu está sendo diante do Senhor? Está como Zacarias duvidando da promessa? Está como Zacarias duvidando, aleluia, da profecia? Ou está como essa mulher, acreditando que Jesus ainda faz, acreditando que Deus ainda opera? Essa mulher estéril diante da sociedade era impossível, mas a Bíblia vai dizer em Lucas 1:37 que não há nada impossível para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, missionária, mas você fala isso porque não é o teu filho que está nas drogas, porque não é o teu marido que está te dando trabalho. E quem disse que eu não tenho rebeldes dentro da minha casa? Eu não tenho filho, não tenho marido, mas eu tenho pai, eu tenho irmãos, aleluia, que ainda não conhecem a palavra de Deus, mas estão debaixo do meu joelho, estão debaixo da intercessão, aleluia. Aquele que ora, aquele que busca, aquele que acredita, recebe de Deus, recebe vitória, recebe e recebe de Deus. Essa mulher tinha tudo, irmãos, para desacreditar. Porque aquele anjo, mas ela nunca tinha visto. E ela simplesmente deu credibilidade. Nós estamos vivendo em um tempo. Vai levantar alguém dentro da igreja para trazer uma palavra de conserto. Às vezes é capaz de sair que nem Micaías. Como, né, Edna? A Bíblia diz que Acabe não gostava de profecia ruim, difícil. A Bíblia diz que Acabe não gostava de palavras duras. Só que se levanta um profeta chamado Micaías para falar não aquilo que Acabe, que Josafá queria ouvir, mas era aquilo que Deus queria falar. Deixa eu te dizer uma coisa: se tu é profeta dentro da tua casa, não importa biquinho, não importa, aleluia, virada de cara, não importa, aleluia, se não vai falar, não importa se vai ficar um mês, vai ficar 2 meses, uma semana sem olhar na tua cara, ainda começa a profetizar sobre ela, ainda começa a profetizar sobre ela. Entrega os decretos de Deus. Tu foi chamado, foi para profetizar mesmo. Mas, ei, deixa eu te dizer, não foi aquilo que você, aleluia, queria ouvir, mas é aquilo que Deus quer falar, porque Deus ainda vai falar com o povo rebelde, coração duro, coração de pedra, rosto obstinado. Esse Deus ainda vai levantar uma nação, um profeta em meio ao povo, para dizer assim, diz o Senhor: endireitai-vos as tuas veredas, endireitai-vos os teus caminhos, alinha a tua casa, alinha, ainda há profeta no meio do povo de Deus. Irmãos, era apenas um casal, improvável diante da sociedade, não gerava, talvez não tinha um futuro, talvez não tinha nada para oferecer, mas o anjo chegou, e o anjo chegou chegando. Porque quando Deus chega, irmãos, não tem mimimi, não tem palavra contrária. Eu costumo dizer, eu vou, aleluia, o que a palavra de Deus me diz. Alguém levanta e diz: missionária Nédina, colocar o teu nome dentro do terreiro, foi,
colocaram o teu nome nas oferendas, nas encruzilhadas, foi. Colocaram o teu nome debaixo das árvores. Eu recebi uma revelação uma vez, que tinha uma foto minha virada de cabeça para baixo, e toda sexta-feira, aleluia, acendiam aquela vela e começavam a rezar sobre a minha foto. Aí deixa eu te dizer uma coisa, o mesmo Deus que está vendo a vela acesa, é o mesmo Deus que apaga a vela, é o mesmo Deus que quebra macumba, é o mesmo Deus que quebra feitiço. Olha eu aqui, olha eu aqui no mistério de Deus, olha eu aqui no mistério de Deus. Então, deixa eu te dizer uma coisa, não tem macumba, não tem feitiço, não tem reza braba, não tem oração contrária, pensamento negativo, não tem, porque missionária, a palavra de Deus vai dizer que contra Israel não há encantamento, ou seja, não há bruxaria, não há feitiçaria, não há obra de magia, não há oração contrária, não há reza contrária, não há nada contrário. Irmãos, essa mulher agora, ela recebe uma revelação. Na verdade, é uma profecia. Porque uma profecia é aquilo que o profeta traz, profetiza sobre você e acontece. E quando você é profeta dentro da sua casa, o primeiro levante é lá, tá bom? Quando você é profeta dentro da igreja, o primeiro levante também é na igreja. Missionária, mas eu não sei o que acontece comigo, que eu vou falar com a minha família, eles não recebem. Não te importa com isso, continue falando. Porque se não é quebrado dentro, é quebrado lá fora. Deus pega o vaso, quebra o vaso, amassa o vaso e faz o vaso de novo. Essa mulher, ela tinha tudo para não acreditar, mas ela acreditou. Aí a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ela tem um diálogo agora com o anjo, porque o anjo traz o quê? Direção. Não é bebida forte, você não vai beber, porque a criança que vai vir, ela vai vir para ser separada, nazireu de Deus, com propósito. O que me chama a atenção é que não poderia também raspar, passar navalha sobre a sua cabeça. Aí a Bíblia diz que essa mulher, ela chega diante do seu esposo e conta o que aconteceu. E claro, automaticamente o seu esposo vai ter a curiosidade. Aleluia, talvez ele não vai, talvez ele nem acreditou de verdade, mas ele pede ali em oração ao Senhor novamente a vinda do anjo. O que me chama a atenção, irmãos, é que Deus não se submete aos homens. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você ora e pede uma resposta, Deus vem e traz, viu? Porque o anjo foi enviado novamente para quê? Para trazer, aleluia, algo novamente para aquele casal. A Bíblia diz que quando o anjo se apresenta àquela mulher, o homem não está. Mas logo ela vai atrás do homem, esse homem vem. Ali eles ouvem da parte de Deus, aleluia, o que é para ser feito com aquela criança. Deixa eu te dizer, hoje nessa noite Deus vai falar com o pai, com o filho, com o irmão, com o namorado, com o noivo, aleluia, com o casado, com o solteiro. Deus vai falar, então te prepara, aleluia. Se você fizer biquinho, aleluia, Jesus resolve contigo lá fora. Não tenho nada a ver com isso. Deixa eu te dizer uma coisa, só estou aqui para pregar a palavra, sou apenas uma mensageira da parte de Deus. A Bíblia diz que é passado o recado agora para o casal, e eles recebem. Aí a Bíblia diz que essa mulher vem a conceber esse filho. Esse filho vai ser chamado Sansão. Homem, aleluia, guerreiro. Homem que tem personalidade forte. Homem que tem uma força extraordinária, que não vem da carne, que não vem do sangue. Lá no livro de Efésios capítulo 6, a partir do 10, vai dizer que a tua luta não é contra a carne, nem contra o sangue do teu irmão. Aleluia, mas vai ter momentos que Sansão vai brigar com a carne, vai brigar com o sangue, vai se levantar, mas quando ele toma uma direção, ele se quebra. Aí a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Sansão, ele começa a crescer. Irmãos, coisa dura é quando nós começamos a crescer. Por que, missionária?
porque nós queremos, a partir do momento do crescimento, queremos tomar o nosso próprio rumo, o nosso próprio caminho. Aleluia, não ouvimos mais conselho de pai, não ouvimos mais conselho de mãe. Aleluia, nós estamos vivendo um tempo, pastor, onde o pai dentro de uma casa se torna filho. Por que, missionária, você está falando isso? Porque quem dá ordem dentro da casa é filho, é a filha. Mas e onde está a palavra e a autoridade desse homem? E aonde está a autoridade e a palavra dessa mulher? Nós estamos vivendo em um tempo onde os pais são xingados, são caluniados, são apontados. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu lugar é de filho, e filho que tem que obedecer a teu pai, a tua mãe e também a Deus. Se você não obedece, aleluia, não tem prosperidade, não tem coisa boa. Não. Deixa eu te dizer uma coisa, porque nessa noite a palavra de Deus vai te ensinar a ser filho de verdade. Sansão começa a crescer. Todo adolescente sabe. E aqui não tem nenhuma criança, e mesmo que as crianças estejam aqui, não vão ter esse entendimento que eu vou falar. Quando nós começamos, aleluia, flor da idade ali, aos 13, 14, 15 anos, 16 para 17 e assim seguindo vai, a carne começa a pulsar, a gritar, aleluia, um desejo carnal tão grande, é vontade de fazer sexo, é vontade de beijar na boca, é vontade de abraçar, é vontade disso e daquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz, aleluia, que para tudo há um tempo. E deixa eu te ensinar também, missionária, eu não estou, aleluia, aguentando, eu estou subindo as paredes. Então vou te dizer nessa noite, passa o azeite, tu pode até subir, mas tu desce na oração, desce no jejum, desce no propósito, desce monte, desce no vale, desce no deserto, desce e desce. Meu Deus, olha Deus aí, ó. Olha Deus, olha Deus, olha Deus falando aí, ó. Recebe de Deus, recebe essa palavra, recebe, porque Deus está falando nesse lugar. Missionária, eu quero confessar algo para você. Isso aí que você está falando é verdade, porque minha carne grita. Mas tem algo que talvez você não saiba. Quem disse que eu não sei? Aleluia, não pode passar um rabo de saia que a tua carne grita. Aleluia, não pode passar uma menininha arrumadinha rebolando que a tua carne grita. Aleluia, você está mais bisteca, aleluia, do que a carne de porco. Mas deixa eu te dizer uma coisa, começa a orar, a descer, aleluia, que essa carne vai ser queimada na brasa, vai ser queimada no fogo, vai ser queimada, por quê? Porque é um Deus que ainda queima carne, um Deus que ainda queima bisteca. Esse Deus, aleluia, é que ainda faz na sua igreja. Missionária, e isso é proibido. Sentir desejo carnal, sentir vontade de ter relação sexual, isso é diabólico? Não. Como assim, missionária? Mas você não acabou de falar sobre a carne, sobre o desejo? Lá no livro de Coríntios, capítulo 7, pensa numa coisa que eu gosto de ler e estudar, porque lá vai falar acerca do solteiro e do casado. Lá a palavra vai te dar direção para quem é solteiro e para quem é casado. Aí a Bíblia diz que se você não aguenta, não suporta, o que você tem que fazer? Casar. Missionária, mas está difícil hoje. Então você precisa orar mais. Então você precisa fazer alguma coisa para com Deus. Ah, missionária, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Aí, deixa eu te dizer, o diabo já sabe que você não está aguentando. Aí traz vídeo no celular,
Aí começa a trazer pornografia. Deixa eu te dizer uma coisa. Pensa num demônio terrível que trabalha na masturbação. Aleluia. Você se masturba hoje, amanhã e depois você está se masturbando de novo. Missionário, como que você fala uma coisa dessa? Jesus me tirou da prostituição. Eu sei o que é isso. Eu sei o que eu estou falando. Não é coisa de menino, não é coisa de criança. Aleluia. É coisa de adolescente, de jovens. Aleluia, que muitas das vezes, em vez de orar, subir monte, descer, buscar em oração a Deus, para o Senhor trabalhar, aleluia, nos seus desejos, ele simplesmente se lança no celular, nas amizades, nos namoros, nas vaidades, aleluia. Aí Deus está dizendo, vai orar, vai buscar a minha presença, vai se encher, vai se encher, vai buscar, desce, 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 desce e desce. Sabe por quê? Muitos jovens se escandalizam quando falam esse tipo de assunto dentro de uma igreja. Porque às vezes, irmãos, não é mencionado e não é pregado e não é falado. E isso é proibido. Quem disse que é proibido? É melhor você ouvir na direção de Deus como você deve fazer, do que você ouvir o seu amigo que não está no concerto com Deus, do que você ouvir a sua amizade que não está na fiação. Foi falado aqui acerca de cima do muro, ou desce ou sobe, aleluia, ou sai do meio, sai da frente, mas se conserta e se posicionar diante do Senhor. A missionária, não estou aguentando. Não está aguentando o que, meu irmão? Não está aguentando o que, minha irmã? Começa a orar e jejuar. Alguém vai olhar para mim no passado e vai dizer alguns anos atrás, missionária, como é que você aguenta, aleluia, ficar tanto tempo sem sexo, se você veio da prostituição? Deixa eu te dizer uma coisa, eu respondi dessa forma: é a força da oração que me sustenta, é a força do jejum que me sustenta, é a força da palavra que me sustenta. Se não tivesse palavra, eu já tinha caído. Se não tivesse jejum, eu já tinha desmoronado. Se não tivesse, aleluia, a oração na madrugada, no monte, no vale, no deserto, aonde estaria a missionária agora? Na esbórnia, na imundície, na prostituição, no lamaçal, no buraco. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ainda há um Deus no céu que te levanta, te cura, te limpa, te liberta, te sara e faz na tua vida para a glória do seu nome. Aí nós vamos ver que Sansão, ele começa a crescer e também os sentimentos começam a crescer dentro de Sansão. Quem tem filho adolescente, irmãos, tem que ter muita oração no joelho em casa, viu? Porque hoje em dia o pai fala uma coisa, o filho fala 10 em cima do pai. Vocês que são paulistas, vocês são abençoados. Porque nós nordestinos, meu irmão, o pai falou uma palavra, você fala duas, a sua cara é arrebentada no meio. Aí você vai dizer, missionária, mas isso é agressão física. E a palavra que você faltou com respeito contra o seu pai? E a palavra que você faltou com respeito contra a sua mãe? E quantas dores ela passou de parto tem para ter você? E quantos momentos teu pai teve que ir para a rua para trabalhar, para buscar o alimento? E hoje você responde, não respeita pai, não respeita mãe, diz que quem manda é você, diz que quem manda é ela. Deixa eu te dizer uma coisa, ainda que você cresceu, ainda que você está barbado, ainda que você, aleluia, criou músculo, mas eu quero te dizer nessa noite, pai é pai, mãe é mãe, e filho é filho, filho é filho, filho é filho, filho é filho, filho é filho. Vamos para a palavra. Sabe por que Sansão ele começa a sair do caminho? Porque Sansão era um homem que era para ser levantado por Deus para um propósito, mas ele se direcionou para outro caminho, sendo individualista, confiando
aleluia, em tudo que estava sobre a vida dele, mas para benefício dele mesmo. Irmãos, uma pessoa que é individualista, que não coopera em grupo, que, aleluia, que não gosta de ouvir conselho, que não gosta de ouvir proposta, que não gosta de diálogo, que não gosta de conversa, é uma pessoa também que vai se perder no meio do caminho. Aleluia, nós vamos ver que Sansão, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele era um homem que tinha uma força extraordinária. Ele poderia ter talento, ele poderia ter virtude, ele poderia, aleluia, ser um homem separado de Deus, mas era um homem de pouco caráter. Missionário é porque de pouco caráter. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Sansão, ele vai se apaixonar por uma mulher. Há quem prega a palavra de Deus acerca de Sansão e prega achando que Sansão se perdeu nos braços de Dalila. Quem disse que Sansão se perdeu nos braços dela? Irmãos, a partir do momento que você sai do caminho, sai da direção de Deus, ali começa a tua derrota. Eu costumo dizer que quando as drogas chegam dentro de um lar, irmãos, a destruição já chegou também junto dentro desse lar. Sansão, ele estava se importando somente com seus desejos, com as suas vontades, com as suas vaidades. Aí a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele vai com seu pai a um determinado lugar e quando chega lá, no meio dos filisteus, das filhas de filisteus, ele se agrada de alguém. Aí a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele se agrada de uma mulher. Aí o pai de Sansão, que já sabia o propósito de Deus na vida de Sansão, ele vai dizer, porventura, filho, no meio do nosso povo, não tem uma mulher que agrada os teus olhos? Aí ele vai olhar para o seu pai e vai dizer, não. Os meus olhos se agradaram foi dessa mulher. Aí deixa eu te dizer uma coisa, ainda tem pessoas que dizem que não há confirmação para relacionamento, mas eu te provo na palavra que tem confirmação de casamento, de relacionamento da parte de Deus. Missionário, onde está isso? Vamos me ajudar aí, pregador. Onde está a história onde o servo de Abraão foi buscar uma mulher para Isaac? Você recorda? Você lembra? Ali ele pediu um sinal de Deus. Ele pediu uma direção de Deus. E Deus deu, missionária deu. Porque a primeira mulher que viesse a dar água para ele e seus camelos, essa seria a esposa do seu Senhor. Missionária, eu não acredito em revelação de casamento, em profecia de casamento. Eu não acredito em sinal de casamento. Então, faz como Sansão. Olha para ela, olha para ele e diz que os olhos se agradaram. E fica, e casa, e noiva, e namora. Aí você vai ver o resultado. Daqui a 1 ano, 2 anos, essa mulher não vai querer lavar, não vai querer passar. Essa mulher não vai querer cozinhar, não vai querer limpar a casa, não vai querer obedecer, não vai ser submissa. Aí tu vai ver que a profecia de Deus se cumpriu. Aí você vai ver que a profecia de Deus se cumpre, porque Deus ainda fala. Esse Deus, Ele está dando direção para jovem nessa noite. Esse Deus está dando direcionamento para pessoas nessa noite. É dessa forma, é desse jeito. Esse é o nosso Senhor. Sansão, a Bíblia diz que ele tem 3 descidas. Sansão, ele desce por 3 caminhos. E são 3 caminhos que vai levar à sua morte. Como assim, missionária? E que caminho gostoso é esse, maravilhoso? Para que Sansão venha se perder, trocar o propósito de Deus por esses caminhos. Mulher. Deixa eu dizer algo para vocês. A mulher, quando ela vai querer casar e buscar um relacionamento, o que ela observa? Primeiramente, eu, Nédina, trabalha, que eu não estou a fim de sustentar ninguém não, não estou aguentando nem eu.
Você está entendendo? Eu falei ontem eu estava dirigindo uma campanha, irmão, eu estou numa campanha, numa guerra travada, lá no Jardim Selma, para que o Senhor Jesus, Ele restaure uma família, um casamento, onde o homem foi embora de casa. E eu disse ali naquele lugar, às vezes não aguento me sustentar. Por quê? Porque eu como demais, irmãos. Imagina sustentar um homem. Mas nós estamos vivendo em um tempo onde os homens querem ser sustentados. Por quê, missionária? Porque não é homem, é menino. Não vai me pegar lá fora não, hein? Porque é menino. Às vezes tem homem, irmãos, que só bate no peito e diz, não, o negócio é do meu jeito, é diferente. Eita, Laia. Olha que Deus pode te colocar à prova para você mostrar que você é macho mesmo, viu? É desse jeito, irmãos. Uma mulher, quando ela vai observar acerca de alguém para casar, ela vai observar caráter, se trabalha, se é responsável, como trata sua mãe, como trata seus irmãos, como trata seu pai, porque Deus também dá sinais através do comportamento. Ah, missionária, mas isso aí não tem nada a ver. Depois que nós casar, o negócio vai ser diferente, vai ser quebradeira para tudo e quanto é lado. É desse jeito. Não, missionária, mas ela me dá carinho. Ele me dá carinho. É. Eu já noivei também, viu, gente? Eu lembro que eu estava em um relacionamento a orar. E todas as noites, quando eu via aquele jovem, ele trazia chocolate para mim. E aonde está esse chocolate, esse homem? Vocês estão vendo alguma aliança aqui? Não, né? Porque Deus não estava. Irmãos, no ano de 2021 eu noivei com um rapaz. Eu não sei se eu contei isso aqui em alguma vez, mas eu noivei com um rapaz. E aquele rapaz, quando ele me viu, ele disse, não, eu quero essa missionária para mim, eu quero casar com ela. Eu disse, você não sabe a prova que você vai pegar. Só que Deus não permitiu que nós chegássemos a casar, mas ainda colocamos aliança de noivado. E o que aconteceu, missionário? Uma certa vez eu fui na casa de seus pais, ele já estava com um alargador desse tamanho aqui, um brinco na orelha, e eu disse, o que significa isso? Ele disse, se você quiser continuar comigo, vai ser do meu jeito. Eu disse, do seu jeito. Se não for do jeito de Deus, estou fora. Porque eu já sei o que eu passei nas garras de Satanás. Missionário, onde está esse jovem, esse rapaz, evangelista, pregador? Pense no homem que revela. Ele revela até a tua peça íntima, cor. Mas aonde está esse homem? No candomblé. Olha o livramento da parte de Deus para a minha vida. Imagina se eu casasse. Porque eu prego acerca de divórcio. A Bíblia diz que você não pode se divorciar. Segundo o casamento diante do Senhor, não é abençoado. Ah, missionária, mas já foi o tempo. Mas tem muita gente que interpreta acerca de divórcio, né? É só para percorrer para o seu lado, viu? Que a palavra de Deus não faz curva. Se Deus odeia divórcio, Ele odeia a separação. E a palavra de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não quebra princípios. O homem quebra. O homem quebra princípio, quebra aliança, quebra relacionamento, mas Deus não quebra. Deus não. Você troca de mulher, troca de marido, mas não troca de caráter. Mas não troca de personalidade, de comportamento. Sansão olha para aquela mulher, o coração dele deseja, os olhos dele atraem-se por aquela mulher. E o que eu lembro? Eu lembro de Gênesis, quando Eva, pastor, olhou para o fruto, e a Bíblia também vai dizer que os olhos dela se agradaram do fruto proibido. E deu no quê? A gente já conhece a história.
Aí Sansão, ele vai e se apaixona por essa mulher. Aí já começou a desobedecer a Deus. A Bíblia diz que ele não podia passar navalha. A prostituição tinha que estar longe de Sansão, irmãos. O que eu queria explicar, que eu lembrei agora, o Senhor me fez lembrar acerca de sexo, de relação sexual. Missionária, eu sou jovem e eu sinto muito desejo. Então começa a abrir um propósito de jejum de 7 dias, de 21 dias, de 40 dias, de 90 dias, para Deus quebrar esse negócio na tua vida. Missionária, mas eu não consigo. Quando eu vejo ele, eu fico doido. Mas não fica doido por Jesus, né? Mas não fica doido pela palavra, né? Irmãos, tem jejum, tem propósito, tem palavra. Aqui foi falado que Deus, ele foi falado acerca dos desejos, que Deus, ele entrega, se entrega mesmo. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do 26, vai dizer que Deus entregou os homens aos seus próprios desejos. Por quê, missionária? Porque os homens já estavam tão pecaminosos, o pecado desses homens estavam chegando às narinas de Deus com o quê? Fedendo. Aí a Bíblia diz que Deus entregou esses homens aos seus próprios desejos, porque eram homens com homens, mulheres com mulheres, se submetendo às vontades da sua carne, do seu desejo, agradando mais a criatura do que a Deus, obedecendo mais a criatura do que a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos vivendo em um tempo que nós vamos ver várias mulheres nos pés de homens, mas não vê mulheres nos pés de Deus. Nós vamos ver vários homens que estão aos pés das mulheres, mas não vê homem que vai estar aos pés do Senhor, aos pés do altar, porque não quer pagar preço, porque não quer orar, porque não quer queimar a carne, porque não quer buscar, mas quer se submeter às vaidades. Foram 3 descidas de Sansão, foram 3 mulheres mencionadas na Bíblia. Primeiro, Sansão desce para a cidade de Tina, onde ele se envolve com a Filisteia. Só que o resultado de Sansão não foi um resultado bom. Ele encontra guerra, ele encontra adversidade. Aleluia. A Bíblia diz que Sansão, aleluia, ele foi levantado por Deus para ser nazireu, separado, com propósito, para defender o povo. Aleluia. Mas ele estava defendendo mais as suas vontades, os seus desejos e as suas vaidades, do que aquilo que Deus queria que ele defendesse. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão se submetendo mais àquilo que ela quer do que aquilo que Deus quer, mais aquilo que ela quer do que aquilo que seu pai e sua mãe quer. Nós estamos vivendo em um tempo onde o filho dá ordem dentro de casa, a mãe abaixa a cabeça sem autoridade, e é aquilo que o filho diz. Mas eu ainda vou bater nessa tecla: filho é filho, mãe é mãe, pai é pai. Aleluia. E você foi chamado para obedecer, porque se não obedecer vai ser criatura. Só é filho de Deus quem obedece, só é filho de Deus quem obedece, só é filho de Deus quem obedece a palavra. Na segunda descida, Sansão, ele desce para a cidade de Gaza, onde ali ele vai se envolver com uma prostituta, aonde está escrito que quando você se deita com uma prostituta, você será como ela. É Provérbios, né? Se eu não me engano é em Provérbios. É só para você entender o nível que Sansão chegou. Porque Deus não tinha a filha dos filisteus para Sansão, muito menos uma prostituta, e muito menos uma Dalila da vida. Há homens e mulheres de Deus que já está decretado por Deus quem é casal e quem não é casal. E quando Deus decreta, irmãos, não tem palavra contrária, não tem mas aconteceu. É Deus.
A Bíblia vai dizer que Sansão também, ele desce para a cidade de Soreque, aonde ali ele vai conhecer também a Dalila. Missionária, você já está no final? Não, é só para você entender. As 3 descidas de Dalila, as 3 descidas de Sansão. Ele se envolve com 3 mulheres. Mas aonde está o recado de Deus que ele tinha que se envolver com 3 mulheres? Irmãos, e não é diferente hoje não, tá bom? Porque dentro da igreja tem jovens que tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, tem um monte, só não tem vergonha na cara. É desse jeito. Precisa de caráter. A Bíblia diz também, irmãos, que Sansão, ele não poderia comer comida, nem nada imundo, nem cadáveres, nem nada que tivesse em cadáver. A Bíblia diz que Sansão, ele, com a sua força, ele estraçalha um leão. Só que vai chegar um momento onde Sansão, ele precisa passar pelo mesmo caminho onde está aquele leão. Só que ali tem algo, um favo de mel. E coisa doce, irmãos, é algo que atrai, não é verdade? Imagina aí, jovens, quando uma mulher fala tão doce no teu ouvido. Imagina aí, jovem, quando você ouve a voz dela pelo celular. Imagina como a tua carne não fica fervendo. Quando Sansão, ele viu o mel, ele não resistiu. Porque existem pessoas que não resistem a coisas doces. Mas deixa eu te dizer aqui algo que eu escrevi aqui. O pecado, ele adoça hoje para amargar amanhã. Deixa eu repetir. O pecado adoça hoje para amargar amanhã. Cuidado! Porque nem tudo aquilo que é doce é bom para você. Sansão saiu do caminho por conta do leão morto. Saiu da direção de Deus. Saiu do caminho de Deus. Tem pessoas que estão saindo do caminho do Senhor. E é dentro da igreja. E é louvando no grupo. E é pregando a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Para sair do caminho não é simplesmente sair da porta para fora. Dentro da igreja também sai. Se para mim, que sou carne, ser humano, quando eu olho alguém louvar, eu observo. Porque se o que está em mim também está naquela pessoa que está cantando, aquilo ali vai ter uma conexão espiritual. E se não tem missionária, tem alguma coisa estranha. Ou é ela, ou é eu. Ou é ele, ou é eu. É desse jeito. Porque quando você louva, você canta, você adora, você tem unção, aleluia, algo se conecta no mundo espiritual. Quem é batizado começa a falar línguas estranhas. Quem é batizado começa a rodar, a pular, sapatear na presença. Começa a ser cheio de Deus, começa a ser cheio da unção, do poder. Porque a glória desce do altar para baixo. A glória desce para cá, para lá, na direita, na esquerda. Aleluia. É a glória de Deus, é a unção de Deus, é o poder de Deus. E quem tem poder tem, quem tem unção tem, quem tem, e quem tem, glorifica, exalta, adora esse Deus. Irmãos, nós estamos falando aqui sobre pecados, sobre consequências, direções e caminhos. Sobre um jovem que foi chamado para fazer algo diferente. Quando eu sou chamada para ministrar,
Uma palavra de Deus acerca de jovens, logo o Senhor coloca no meu coração. O jovem Davi, o jovem José, o jovem Sansão. E dos jovens que mais me orgulha, é quando eu lembro da história de José, onde ele teve todas as oportunidades para negar o seu Senhor, onde ele teve todas as oportunidades para se sujeitar ao desejo. Ou você acha que José era um jovem perfeito? Da mesma forma que Sansão sentia vontade e prazer, ele também sentia. Mas o que me chama a atenção na vida de José é a submissão a Deus, é a obediência à palavra do Senhor, é a ordem que tem na vida de José, é sendo massacrado, jogado, caluniado, mas ele não se submete ao desejo da carne, às vontades da carne, ele se submete à vontade de Deus. E deixa eu te dizer, jovem, nessa noite, a quem você está se submetendo? Aos teus desejos, às tuas vontades, a vontade da tua carne, ou a vontade do teu Deus, ou a vontade do teu Senhor, aquele que te chamou desde o ventre da tua mãe, aquele que te deu uma oportunidade, te tirando do monturo, te tirando do lixo, te tirando da prostituição, da bebida, da droga, da imundície, do pecado, da safadeza. Ei, deixa eu te dizer, é esse Deus que você precisa adorar, é esse Deus que você precisa servir com dignidade, com caráter novo, com comportamento novo. É esse Deus que você precisa entender, é Ele que te chamou desde o ventre da tua mãe para um propósito na terra: ganhar almas, alcançar vidas, mudança de história, mudança de caráter. Aleluia. Para quê, missionária? Para morar no céu. Irmãos, o pecado é o seguinte: na hora não acontece nada, mas depois as consequências é terrível. Nós vamos ver que Sansão, irmãos, quando ele olhou a filha dos filisteus, aquela mulher, ele gostou tanto que os olhos dele se agradaram. E nada acontece, mas ali ele já pecou. Por quê, missionária? Porque Jesus vai dizer que todo aquele que olhar e em seu coração deseja, esse já cometeu pecado. Então o pecado de Sansão já começou ali, missionária. Acredito que Sansão já havia sentido várias coisas dentro de si, mas não falava. Mas quando ele viu aquela mulher, a carne pulsou. Ele esqueceu o propósito de Deus. Ele esqueceu o que Deus tinha para ele. Ele esqueceu que o anjo se apresentou à mãe, a pai, dando direcionamento para ele, e simplesmente se submeteu às vontades dele mesmo. Irmãos, Sansão, ele estava fazendo do jeito dele. Deixa eu te dizer uma coisa: quando uma pessoa começa a fazer do seu jeito, dá tudo errado. Nós vamos ver que no coração de Sansão aqui também tinha um orgulho, uma soberba. Porque talvez Sansão achava que Deus nunca iria, o Espírito de Deus nunca iria se afastar de Sansão. Aí é que está. Existe crente, irmãos, que se sente tão forte dentro da igreja, que acha que Jesus nunca, que Deus nunca vai sair de perto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem um livro na Bíblia que diz assim: enquanto tu estiveres comigo, eu estarei contigo, mas quando tu me deixares, eu também te deixarei. Sansão deixou a Deus, então também foi deixado. Missionária, Sansão pecou, Sansão errou, mas ele teve uma oportunidade. Sansão teve, mas será se você vai ter? Cuidado. Cuidado. Cuidado, porque na igreja é mil maravilhas. É maravilhoso cantar e louvar no grupo. É maravilhoso adorar, louvar, colocar um uniforme, uma farda bonita. Mas e como está o teu coração, hein? Mas e como está o teu comportamento? E se eu chegar lá dentro da tua casa e perguntar: como que está o Gabriel, hein? Será
se alguém vai dizer, pega ele, Jesus. Ou se alguém vai dizer, o Gabriel é uma bênção. Irmãos, aquela mulher sunamita, quando ela olhava o profeta passar, ela chegou para o seu marido e disse, marido, é o seguinte, vejo que aquele homem é um homem de Deus. Quero ele dentro da nossa casa. O homem estava na mesma fiação, pastor, porque ele aceitou. E quando ela chama o profeta para dentro da sua casa, ela chama a presença de Deus. E quem você está chamando para dentro da tua casa? E quem você está chamando para dentro da sua vida? Sansão só estava pensando em carne, só estava pensando em sexo, só estava pensando em satisfazer os seus desejos. Mas e o propósito de Deus? Esqueceu? Esquece daquilo que Deus tem contigo para tu ver as consequências de Deus. Esquece daquilo que Deus tem para você ver a mão de Deus sobre a tua vida. Então começa a te alinhar, te consertar diante do Senhor. Começa a se redimir diante do altar, para que Deus venha trabalhar na tua vida. As maiores guerras de Sansão eram as guerras internas. Não é diferente da minha e da sua. Por que, missionária? Às vezes você vai lutar contra a sua própria carne mesmo. Às vezes é um bicho que parece que grita dentro de você, mas você tem que derrubar esse gigante. Tem que mandar fogo nesse demônio através da oração. Buscar de Deus unção, buscar poder, para que Deus venha estraçalhar esse mal que está te corrompendo. Sansão, ele se submeteu aos seus próprios caprichos. E teve consequências terríveis sobre a vida dele. Já estou quase finalizando, irmãos. Sansão, ele volta para tocar em algo que não é para ele tocar. Existem pessoas que voltam quando Deus manda. Existem pessoas que voltam quando Ele quer. Qual a tua direção? É a direção de Deus? É a direção do Espírito? A Bíblia diz que o Espírito Santo impulsionava Sansão. E quem é que está te impulsionando hoje? É o Espírito Santo? Ou é a tua carne que está gritando demais dentro de você? O que está te impulsionando hoje é a presença do Espírito, ou é os teus desejos carnais, ou é as tuas vontades, ou os caminhos tortos que estão a te levar a perecer? O que é que está acontecendo contigo hoje? Irmãos, a Bíblia diz que Sansão, ele faz um banquete ali para um casamento com uma mulher. Só que no dia do seu casamento também é necessário as pessoas trazer o que dizia o enigma que ele falava. E ali ele ia dar uma recompensa. Só que o que me chama a atenção é que os filisteus, o povo, eles sempre armavam algo contra Sansão. E como Sansão não estava no espírito, pastor Eli, caía na cilada. Porque a primeira mulher também fez a mesma coisa que Dalila. Trouxe a menção do carinho, do amor, do abraço. Trouxe menção de várias coisas para Sansão trazer o enigma. Porque ela estava também sendo forçada a perguntar a Sansão. Deixa eu te dizer uma coisa. Por trás dessa mulher tinha homens maldosos. Por trás dessa mulher, muitas das vezes tem demônios. E por trás desse homem também, às vezes, também tem demônio. Missionária, e o que acontece? Se você tem visão, o demônio cai, o demônio sai.
Missionária, e se você não tiver, e se eu não tiver visão, o que acontece? O demônio vai morar junto contigo, junto com ela, junto com os filhos, junto com os vizinhos, junto com os papagaios, junto com os cachorros, junto com os gatos, porque não tem visão. E quem não tem visão, não tem oração, não tem jejum, não tem caída de demônio, não tem fogo, não. Aí a Bíblia diz que a mulher de Sansão é dada ao seu companheiro. Mas Sansão, ele se enfurece, irmãos. Sansão, ele se enfurece. E a Bíblia diz que ele põe fogo nas searas dos filisteus. Só que ali depois é morto sua esposa e o pai da sua esposa. E os filisteus ficam furiosos. Por quê? E quem foi que colocaram fogo nas searas deles? Aí começa a guerra contra os filisteus. E sempre tinha alguém no caminho de Sansão para levar ele para a armadilha. E quem era a missionária? Mulher. Sempre, não, a igreja não escutou. A igreja não está atenta. Escute bem. Sempre tinha alguém para levar Sansão para a armadilha. Quem era a missionária? Mulher. Aí a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Sansão ele vai descer. Deixa eu dizer aqui, para onde ele vai descer? Lá para a cidade de Soreque, aonde ele vai encontrar uma mulher irresistível. Ele já tinha passado por duas, mas as duas saíram já do caminho. Mas vai chegar alguém que fica. Mas também fica num propósito de destruição. Aí a Bíblia diz que Sansão, pastor, tem um segredo com Deus. Quem tem segredo com Deus, já estou terminando, não pode se revelar. Quem tem segredo, propósito com Deus, não pode falar. Existem pessoas que recebem uma profecia de um carro, de uma casa, de um apartamento, de uma faculdade, alguma coisa. Chega para o amigo, para o vizinho, para o papagaio. Eita, que Deus falou hoje. Quem disse que Deus mandou você falar? E quem disse que Deus mandou você abrir sua boca? Segura a sua língua. Deixa as coisas se concretizarem para você abrir a sua boca e falar. Deixa acontecer. Sansão já estava perdido, irmãos. Se perdeu no meio do caminho. E não foi por conta de leão morto, somente de mel, não. Do docinho, não. Sansão se perdeu, irmãos, nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades. Seus desejos estão maiores hoje, é? Tuas vontades estão maiores hoje? Ou o propósito de Deus? Aí a Bíblia diz que Sansão ali, ele vai agora ter um diálogo, uma conversa. Talvez eu possa dizer um momento de carícia, de namoro, de noivos, até mesmo de casados. E ali ele vai começar a conversar com Dalila. E Dalila vai começar também a conversar com ele. Porque todo mundo quer descobrir de onde vem a força de Sansão. Como muitos querem saber de onde vem a tua força. Como muitos querem saber, aleluia, como você se levanta todo dia e está da mesma forma, potente na presença de Deus, buscando a unção de Deus, ainda pregando, ainda adorando, ainda louvando esse Deus que te permite um vale, que te permite o deserto, que te permite a prova, mas é o mesmo Deus, aleluia, que te levanta e pega na tua mão direita e diz: não temas, porque eu sou contigo. Aí a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Dalila, ela queria descobrir o segredo de Sansão. Já estou finalizando. Irmãos, existem pessoas que só querem descobrir o teu segredinho com Deus.
e depois vira teu maior inimigo. Existem pessoas que só querem sentar na tua mesa para ver o que tu come e depois sair falando. Tem pessoas que querem estar do teu lado só para saber o que acontece com a tua vida, para depois te dar uma rasteira, para depois te dar um abraço como uma serpente, te arrebentar e te esmagar no meio. Existem pessoas, eu costumo dizer, irmãos, tem pessoas que não sentam mais na minha mesa. Missionária, a Bíblia diz que não pode fazer acepção, mas a partir do momento que Deus disse para mim quem é e quem não é, Deus mostrou, Deus deu visão, e eu disse, a partir de agora não senta mais. Senta na mesa de alguém para lá, para cá, mas na minha não senta mais, porque quando Deus abre a tua visão, você começa a entender o que essa pessoa quer na tua mesa, o que essa pessoa quer na tua casa, o que essa pessoa quer na tua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, Dalila estava em um momento para dar uma rasteira em um homem que era forte na força do braço, mas também forte espiritual. Mas quando ele perde a força dele, é quando ele se submete aos desejos da sua carne, se submetendo aos carinhos de uma mulher, se submetendo aos carinhos de alguém, aleluia, que só queria derrotá-lo, aleluia. Existem pessoas, irmãos, que entram na tua vida só para tentar te destruir. Aí depois que acontece, aleluia, foge, sai, não quer saber. Aí o estrago já foi grande. A Bíblia diz que Dalila agora, ela vai trazer menção de várias situações para Sansão, pedindo para que Sansão venha dizer o segredo dele para com Deus. Aí Sansão começa, aleluia, a dar uma voltinha, como os mineiros, como o pessoal fala, né, indo pelas beiradas, falando, aleluia, o que era o segredo dele para com Deus. Só que há um momento, aleluia, que o jeito e a forma que Sansão fazia não ia ter mais resultado, e era necessário ele falar. Aí a Bíblia diz que ele conta o segredo. Quando ele conta o segredo, os filisteus vêm. Dalila ali já ganhou força, já ganhou território, já ganhou as armas. Aí a Bíblia diz que alguém vem, arranca os olhos de Sansão. Alguém vem, corta as tranças do cabelo de Sansão. E cadê as forças de Sansão? A força do braço já perdeu, a força espiritual também, porque agora ele estava sem visão física e também sem visão espiritual. Aleluia. Você pode ter visão física, mas se a espiritual tiver contacto, deixa eu te dizer uma coisa, você ainda é homem de Deus e mulher de Deus. Pode se levantar filisteu, filisteia, pode se levantar o inferno, pode se levantar Dalila, prostituta, as filhas dos filisteus, mas deixa eu te dizer uma coisa, essa situação não te derrota, porque é um Deus mais forte sobre a tua vida. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ali Sansão é entregue nas mãos do adversário, e os adversários começam a fazer chacota de Sansão. Na escola, irmãos, quem já estudou e quem estuda e quem tem filhos na escola, muitas das vezes seu filho, sua filha é motivo de chacota no meio dos amiguinhos. Se tem um cabelo meio grulizinho igual o meu, é motivo de chacota. Se temos a pele escura, somos motivos de chacota. Se somos baixinho, gordinho, fortinho, também somos motivos de chacota. Nós estamos vivendo ainda esse tempo. E agora vão colocar Sansão no meio de uma situação para que ele venha ser chacota no meio dos filisteus. Mas espera aí, Sansão não foi levantado como juiz sobre o povo para determinar, para estar como um líder na frente da batalha? E por que ele está no meio dos adversários? Pensa aí, se um homem que foi decretado lá no início para ser nazireu de Deus, separado de Deus, está no meio dos filisteus, como algo que foi capturado, como se fosse um animal. Imagina aonde foi que Sansão se perdeu. E por que aconteceu isso com Sansão? Irmãos, a história de Sansão é uma lição para nossas vidas, para você ver e para você saber aonde você está andando.
e da onde você está saindo e qual é o caminho que você está percorrendo. Aí a Bíblia diz que as forças de Sansão já foi. A visão de Sansão já foi. Mas o que me chama a atenção é que às vezes, pastor, Deus tem que levar um homem no fundo do poço para ele buscar de novo a presença que ele perdeu. Às vezes Deus tem que levar ele em uma situação de luto, de doença, difícil. O rei Ezequias tinha um decreto de morte sobre a sua vida, mas ele virou para a parede e foi orar. A palavra de morte decretada sobre a vida dele virou vida. Sansão, ele pediu uma oportunidade, porque ele já tinha pedido para alguém levar ele para debaixo das colunas. Quem sabe como é construída uma casa, sabe que as colunas são as partes mais fortes da casa. E ali foi concedido o pedido de Sansão, e ele vai para debaixo das colunas e segura. E ali ele ora ao Senhor pedindo uma última oportunidade. Parece o fim para Sansão, né? Parece o fim. Mas Deus, ele sempre tem, irmãos, um propósito e uma segunda chance para nos dar. O homem às vezes não vai te dar uma segunda chance, mas Deus vai dar. Aí, para finalizar, a Bíblia diz que Sansão, ele ora e ele pede para Deus uma última oportunidade. Ele pode se arrebentar no meio inteiro, mas a Bíblia diz que ele matou muito mais do que no começo da sua história. É só para você entender. Missionária, mas ele estava sem força. A Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer. E o que está crescendo na tua vida? Deixa eu confrontar agora você. Está crescendo a tua língua, a fofoca, o disse-me-disse, a divisão, a dissensão? Ou é a unção de Deus que está crescendo? Ou é o poder de Deus que está crescendo? Sansão, ele teve a última oportunidade, Deus deu. É só para você entender como Deus faz. Deus deu oportunidade. Nós vamos ver que no meio da caminhada de Sansão, tem várias coisas que faz Sansão se corromper. Orgulho. Missionário, a Bíblia não fala sobre orgulho na vida de Sansão. Quem disse que ele não era um homem orgulhoso? Que a partir do momento que não ouviu a Deus, o orgulho já entrou dentro do coração. A partir do momento que não ouviu a voz do seu pai, também o orgulho e a soberba já entrou dentro do seu coração. Sansão se perdeu, irmãos, por conta das suas vaidades. Não foi por conta de A e de B. Eu e você, não adianta colocar desculpa, porque fulano, ciclano. É você. Começa a puxar a responsabilidade para cima de você. Porque às vezes você bate no peito e diz, eu sou homem, eu sou mulher. Mas e as atitudes de homem? E as atitudes de mulher? Será se é homem mesmo? Será se é mulher mesmo? Porque dizer, irmão, até papagaio fala. Eu quero ver você provar nas atitudes que você é homem de verdade. Eu quero ver você provar na sua atitude, no seu caráter, que você é homem de verdade e mulher de verdade. Sansão foi preciso ser levado a um cenário de morte, para que ele venha se prostrar novamente diante do Senhor, reconhecer o seu erro e receber uma nova oportunidade. E Deus está dando oportunidade para pessoas nessa noite. Deus está dando oportunidade para pessoas aqui. Irmãos, eu finalizo já trazendo menção de algumas revelações, como de costume, pessoas que conhecem meu ministério, sabe que o Senhor me presenteou com o dom da profecia, o dom da visão, o dom da revelação, e alguns dons para a misericórdia do Senhor para a minha vida. Alguns dons chegam a machucar e a doer. Por que, missionário? Porque nem todas as vezes eu recebo Deus é na tua vida. Às vezes tem pessoas que me esquecem, que me esnobam,
que me bloqueia, que não quer saber de mim. Por quê? Por conta de recado de Deus. Tem vezes que eu chego em casa de ministrações, irmãos, eu não coloco Deus para sentar no sofá não, que Ele pode deitar na minha cama. Mas eu digo para o Senhor, Senhor, o Senhor me coloca em cada estreito, hein? Porque eu nem queria falar com aquela pessoa. Eu nem queria entregar nada para ela. Eu queria ficar na minha de boa. Estou tranquila. Como diz o povo, está tranquilo, favorável, está tudo certo. Aí Deus vem, começa a te estreitar, te incomodar. E queima aqui, queima acolá. Aí Deus está dizendo, abre a boca, que eu quero falar com Ele. Abre a boca que eu quero falar com ela. Irmãos, eu congrego meu ministério e eu congrego lá. Eu sei que algumas pessoas não gostam de revelação. Mas quanto mais não gosta, mais Deus me dá. E são contadas as vezes que eu recebo a oportunidade. Mas eu não estou nem aí. Mas me segura quando Deus me der esse microfone. Porque eu entrego para A, para B. Pode ter cargo, pode ser grande, pode ser pequeno. Há uma autoridade profética sobre a minha vida que não vem da minha vida, não vem da minha parte, mas vem de Deus. Uma certa vez, para finalizar, vou entregar algumas revelações aqui, pastor. Eu entreguei a revelação para um homem, irmãos. E quando eu entreguei aqui, mas foi uma revelação dura. Parecia que eu estava com um chicote batendo no homem assim, ó. Quando acabou o culto, o homem disse, missionária, vem aqui que eu quero conversar contigo. O meu irmão já foi lá para fora, as pessoas já ficaram atentas. Ele disse, você me entregou uma palavra muito dura, né? Mas tem uma situação que eu quero te trazer. É porque Deus está falando desse jeito, porque minha esposa quer congregar aqui, que é uma igreja tão pequena, minúscula, com poucas pessoas. Olha só, a soberba. E eu sou músico. Eu sou de ministério grande, missionária. Eu vou te mostrar um vídeo aqui. E ele louvando, em orquestra, não sei na onde, não sei do que. Aí eu olhei para aquele vídeo, ele louvando. Eu disse, irmão, tu está preocupado com nomes, renomes. Tu está preocupado com instrumento. O bicho está te comendo aí dentro porque tem um câncer já aí dentro de ti. E tu está preocupado com isso. Jesus quer te trazer para uma igreja bem pequenininha, para quebrar essa soberba, esse orgulho, para quebrar você no meio, mudar você, transformar você, para te levar para o céu. E você está desse jeito. Irmãos, aquele homem não falou mais nada para mim. Eu entrei para dentro da igreja porque depois ele me chamou lá fora. E ele ficou sem o que dizer para mim. Quando eu chego em casa, meu telefone toca, pastor. Quem é? Meu irmão. Você é louca a entregar a profecia daquele jeito? Eu pensei que aquele homem ia te quebrar no meio lá fora. Eu disse, deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca vai te chamar como Ele me chamou. Sabe por quê? Porque você é covarde. Você está vendo a imundície, a sujeira, e está deixando a pessoa se afundar. Quem tem visão tem, e tem que entregar. E aí eu disse, eu vou sair desse celular para mim não pecar. E ponto. Mas ele não sabia da conversa que teve lá fora, onde um homem me mostrou o vídeo não, tá? Agora, irmãos, Deus quer tratar com pessoas aqui, orgulhosas, soberbas. Como assim, né, Edna? Existem pessoas aqui, irmãos, que se Deus der muito, mas o bico vai dar daqui, naquele vidro. Missionário, eu quero que Deus faça algo grande na minha vida, mas você não está fazendo nada para Deus. Lá em Malaquias, a Bíblia diz que vai dizer que há diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. E a Bíblia não fala somente daqueles que estão lá fora, não. Tem gente dentro da igreja que não está servindo a Deus. Mas o Senhor, Ele quer mudar caráter de pessoas aqui nessa noite. Deus, Ele quer moldar caráter.
Deus quer transformar, quer mudar. Aquelas duas varoas que pregou aqui, que teve uma oportunidade. Essa que está com o bebê, Deus tem uma grande obra missionária na tua vida. Quando você estava aqui trazendo acerca de uma palavra, o Senhor mostrava para mim você pregando com uma autoridade muito grande. Deus te levando para muitos lugares. Só fica na brecha e deixa Deus trabalhar na tua vida. A missionária que pregou aqui por último também é você mesmo, que falou sobre estar no meio, em cima do muro, né? Continue desse jeito. Mas prega. Ah, missionária, mas é difícil mesmo, vai pregando. Porque quando você estava pregando, o Senhor mostrava uma autoridade, uma unção muito forte na sua vida. E é uma autoridade que muitos não têm. Porque muitos querem pregar melado. Mas você prega cajado mesmo, e prega. Porque é assim que Deus quer. Vinícius, eu sei que a Bíblia diz que é bom que o homem não viva só. E é bom às vezes nós falarmos isso para Deus, né? Mas Deus sabe o tempo, o momento e a hora de fazer na sua vida. Começa a deixar algumas coisinhas de lado. E deixa Deus trabalhar. Deixa o Espírito te envolver. Começa a mergulhar. Porque quando eu olho para você, eu vejo um homem de oração e de intercessão. Mas às vezes o diabo quer te confundir. Às vezes o diabo quer confundir a sua mente, querendo trazer algumas coisinhas para embaraçar. Não deixe. Repreenda esse cão. E vai orar. Vai buscar. Vai se entregar. E para de se preocupar com carne. Que Deus te sustenta. Quero falar para o Rian. Rian, Deus ele tem muitas promessas sobre a tua vida. Muitas coisas grandes. Mas o diabo, ele quis te corromper. Mas às vezes Deus, Rian, tem que nos levar em uma situação, quando a gente olha, a gente está que nem a terra de Gênesis. Como assim? Vazia. Sem forma. Para Deus começar a criar de novo. Deus tem apartamento, faculdade, eu vejo para você. Emprego abençoado, missionária, Deus tem tudo isso para mim. Mas eu sou tão falho, tão pecador, tão errante. É mesmo. E às vezes desobediente. Mas Deus não é homem. A palavra do homem faz curva. Se eu te falar que eu vou na tua casa tomar um café, possa ser que eu não vá. Mas se Deus falar, vou visitar o Rian, lá ele visita a tua casa. Porque ele é Deus. E a palavra dele não faz curva. Irmãos, uma coisa que Deus fala muito comigo acerca de relacionamentos. E às vezes eu tenho muitos embates sobre essa questão. Porque às vezes eu vou bater o olho em você e na sua namorada, e Deus vai dizer, eu não estou no meio deles. Muito menos junto com eles. Só que eu fico no estreito, porque eu tenho que falar na tua cara.